E o próprio Espírito vai nos chamar essa atenção. Exatamente. O próprio Espírito Santo vai nos chamar a atenção. Falando, pá, a velha criatura ficou ali, né? Voltando ao vídeo passado, nós estamos falando do Picles, ficou no batismo, né? Na morte. Por que significa o batismo? É morrer, ser sepultado. Quando nós mergulhamos, não seja no mar, na água, é um sepultamento, é a morte. Acabou a sua vida ali e você nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. É ser submerso em Cristo Jesus, é mergulhar, né? Voltamos a Ezequiel 47. Sim. Né, que você vai entrando na água, vai entrando na água até ser submerso, até não ter pé mais, porque a água encobre. É viver realmente no Espírito. É isso, falar, olha, ali acabou. Publicamente, nós usamos hoje o batismo para as pessoas achar publicamente que é ser batizado e mostrando para todos. Isso aí fala da imersão da água. Da imersão, exato. Você está sendo submerso nessa água para que você morra e seja sepultado ali, e ali acabou sua história. E começa uma nova história com Cristo, é ser totalmente diferente. E você já é um cidadão, você é um sacerdote, você é um povo escolhido, você é um povo separado, você não tem mais essa mentalidade antiga. E se essa mentalidade, porque nós estamos agarrados a essa carne, né? Sim. Esse tabernáculo aqui, que é pecaminoso, que nos leva à tendência. Por isso que a palavra diz que o corpo milita com o Espírito, né? Há ali uma guerra. E quem tem que ganhar essa guerra? O Espírito, porque ele vai nos avisar, atenção, para aí, algo não está bem, né? Algo não está bem aqui, porque fomos amados de Deus, 2 Coríntios 7:1, né? Deus, nós tínhamos inimizade com Deus, agora... Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. A graça e paz na sua vida, sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk para mais um estudo, Os Frutos da Fé, parte 2. Você que quer participar conosco, juntamente conosco, através das apostilas, vai aqui no nosso link list, né? Abaixo desse vídeo, lá estará em arquivo PDF. Isto é gratuitamente, nós enviamos para si gratuitamente. É só entrar no Zap da casa e nós enviamos gratuitamente para acompanhar esse estudo. Os Frutos da Fé, parte 2. Teve a parte 1 e tem vários módulos. Se você não viu nossos vídeos anteriores, entra na nossa bio e veja todos os nossos vídeos. E acompanhe juntamente conosco cada estudo e aprendemos mais e mais da palavra do Senhor. Então eu convido você a estar conosco juntamente, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. E nessa noite estaremos falando sobre estar juntamente e sendo família de Deus, juntamente com Cristo Jesus, unido com Cristo Jesus. Amém? Então seja bem-vindo em nome de Jesus. Maravilha, graça e paz da sua vida. Vamos continuar com o nosso texto. Estávamos estudando o que era o texto áureo de Romanos, capítulo 6. Falamos do versículo 17 até o 22. E todo o módulo que a gente fez do início até agora, ele falou a respeito de uma nova vida em Cristo, quando nós, pela graça de Deus, fomos salvos. E nós saímos da condição de escravos do pecado para sermos agora os servos de Deus, né? Como diz o texto, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E para quê? Qual que é o motivo? Qual que é a lógica dessa salvação? Qual que é a necessidade? Muitas pessoas acreditam que você é salvo para chegar na igreja, sentar e receber um culto. E é muito comum a gente dizer isso. Hoje o culto não foi bom. Hoje o culto foi mais ou menos. Eu não gostei da música. Mas você não tem que gostar de nada, porque o culto não é para você. Você está lá como um coparticipante e como alguém que foi servir. Você presta o culto a Deus. A necessidade de você entender isso é que gera hoje na igreja uma mentalidade de pessoas mimadas,
que você precisa sempre estar motivando essa pessoa, porque ela ainda não entendeu que ela foi feita uma ferramenta afiada na mão de Deus. Nós fomos salvos para que pudéssemos levar o evangelho à frente. Então hoje nós vamos encerrar esse módulo em grande estima para que você consiga entender qual que é a finalidade de você, a sua existência no reino de Deus e qual que é a necessidade de você, quanto mais cedo possível, aprender essa individualidade, você tomar nas suas mãos a rédea da sua vida e você começar a fazer aquilo que Deus espera de você. Então, para começar, eu quero abrir, nós vamos fazer aqui uma dinâmica, porque são muitos textos para poder a gente ler, e eu vou discorrer um capítulo quase inteiro para poder a gente ganhar tempo. Então, primeiro eu vou começar com o 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. E eu vou usar aqui, hoje na nossa leitura, a linguagem NTLH, lembrando que você pode, e é altamente recomendado, que você use a sua tradução favorita. Se você tiver mais de uma, você pode comparar as leituras, você pode fazer, uma checagem, você pode observar os pontos de linguagem. Tem um texto aqui que eu quero chamar a atenção na questão da linguagem, já foi falado uma vez, para que você entenda bem o texto. Primeira parte do estudo é você conseguir ler e você conseguir interpretar o texto na sua linguagem. E se você não entendeu, para o vídeo, pausa, volta para você entrar e perceber os versículos. Exatamente. Então o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele começa assim: Mas vocês são a raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora receberam a sua misericórdia. Ou seja, já de início você percebeu que você não foi salvo para poder sentar no banquinho e esperar a salvação chegar no teu colo. Você tem o dever de ser uma raça escolhida, um sacerdócio real, que é o sacerdócio do rei, então é sacerdócio real, e uma nação completamente dedicada a Deus. É lógico que a gente, como falamos no vídeo relacionado à santidade, não esperamos que a gente um dia vai comprar um local lá no meio dos montes para a gente ficar isolado da vida secular, sem internet, sem televisão, para que a gente possa se santificar. Não é isso o desejo da santificação. Nós precisamos ter em nós o brilho do Espírito para que a gente possa transmitir essa palavra da graça para outras pessoas. O interessante aqui no primeiro versículo 9 diz que você são uma raça escolhida. Então não foi você que escolheu Deus, é Deus que nos escolheu. Pois é. Nós temos no meio evangélico, nós vamos aceitar Jesus, Erguemos a mão para Jesus, aceitamos, não, Ele que nos escolheu. Diz aqui, vocês são uma raça, um povo escolhido. E depois, uma vírgula, diz, o sacerdote, que é para servir. O sacerdote ele não fica parado, o sacerdote ele não fica sentado. Usando o termo no Velho Testamento, o sacerdote, ele tinha trabalhos no templo. Continuamente. Saía um turno, entrava um turno. Saía um turno, eles estavam... Então nós somos escolhidos para servir como sacerdote do rei, E uma nação completamente dedicada, com amor, com prazer de servir a Deus. É só ver o texto, Exatamente. Se você... E ser escolhido, receberam o quê? A misericórdia. O que é a misericórdia? Do seu filho se entregar. Sim. Por nós é a misericórdia, é o favor imerecido. Exatamente. Está tudo ligado. E se você voltar no texto para você ter o contexto da carta de Pedro, você vai perceber que ele fala a respeito do que nós dissemos na aula de santificação. Você viver uma vida em santificação, em constante evolução, você fazer uma elevação da sua vida para Deus, é isso.
Porque se você pegar o versículo primeiro, ele fala: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas e injustas, né? E sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Então você percebe que existe nessa necessidade de você se dedicar a Deus, o afastamento da antiga vida. Existe nessa exclusividade a Deus uma necessidade de você parar de realizar os atos de injustiça e escravos do pecado, como o próprio apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos. Então não é somente o apóstolo Paulo que bate na tecla da santidade, que fala a respeito da abnegação. Desde Cristo vindo até nós, todos os apóstolos tiveram a mesma mentalidade. A pregação foi negar-se a si mesmo, foi sair de uma vida de pecados, porque Cristo, como pedra angular, você vai ver isso na carta de Pedro, ele foi rejeitado pelos seus. A metáfora da construção fala a respeito da pedra angular que segura toda a arquitetura da pedra, da porta. Se você tiver desejo depois e quiser procurar saber a respeito das construções antigas, toda a parede era construída, elevada e o marco feito de pedra de forma que ele ficasse mais ou menos no sentido semi-oval, na parte de cima. E a pedra angular, ela era um meio triângulo, um trapézio, colocado por cima dela, de forma que o peso do edifício estava segurando todo... Era uma base, né? O alicerce, a base daquela casa. Quando Pedro fala que os construtores rejeitaram a pedra angular, ele está falando que Cristo, como sendo o principal argumento, como ele sendo a principal base, a força, toda a sustentabilidade do que era feito, né, no cumprimento das profecias, tanto dos profetas quanto dos textos e coisa e tal, você vai perceber que nós somos um espelho do Messias. Nós temos o trabalho de demonstrar o serviço de Jesus no meio do povo. E é por isso que nós somos nação escolhida e reino, né, real, o sacerdócio real. Existe uma diferença muito grande de você ter um cargo e você exercer um cargo de sacerdote. Isso não existe mais. Mas a ideia do sacerdócio, na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até hoje, na palavra de Pedro, refere-se a alguém que se oferece a Deus, se coloca em contraponto a Deus como sendo uma pessoa que faz, como é que se diz aquela palavra? Intercessão. Você se coloca no meio, você intercede pela sua família. Então o sacerdote do Antigo Testamento, ele oferecia o sacrifício por si mesmo para libertar, para se limpar dos pecados, e depois ele oferecia o sacrifício pelo povo. Então o sacrifício já foi feito, o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Qual que é o nosso papel enquanto sacerdócio real? É você ter uma vida voltada para Deus, para você ensinar sua família, para você defender sua família, para você orar pela sua família, levar o Messias à sua família. Nós somos esse sacerdócio real. E quando você lê, a carta de Pedro é pequenininha, você lê isso em 1 hora. Você consegue entender a posição que o homem tem em relação a ser espelho de Cristo para poder trazer para o mundo essa visão de alguém que veio para ajudar a restaurar, para poder ajudar a trazer a mensagem de Deus para o povo. E isso é importante porque o próprio apóstolo fala: vocês não eram povo de Deus. Vocês não pertenciam à lei da aliança, vocês não pertenciam à lei de Deus como povo, falando a respeito do sacerdócio levítico. Mas nós fomos introduzidos, enxertados na videira que é Cristo. Então agora, pela misericórdia de Cristo, nós somos povo. E por que nós somos povo? Para chegar na igreja e ficar ali reclamando do som, reclamando do áudio, porque eu não gostei do culto, que eu achei que a música foi mal escolhida. Nós temos que trabalhar. Nós temos os dons para poder trabalhar. Observa comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Isso vai falar a respeito do porquê que nós fomos escolhidos na mesma mensagem, pé de igualdade da mensagem de Pedro. E você vai conseguir entender que todos os apóstolos, eles trabalhavam em consonância, eles pregavam o mesmo evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos
a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Então é disso que se trata o Evangelho. Você que estava indo em direção ao pecado, você que estava indo em direção à escravidão, à devassidão, aos roubos e todos os tipos de maldades que o ser humano é capaz de praticar, você agora passa a voltar ao caminho, a metanoia. Você passa a fazer o caminho inverso. Ser um picles. A ser um picles, falando a respeito da aula passada. Se você quer entender a parábola do picles, você volta no vídeo anterior. Por que isso tem muita diferença? Não adianta eu chegar para uma pessoa e mandar ela parar de roubar se eu ainda roubo. Não faz sentido nenhum. Não adianta eu chegar para a pessoa e falar para de adulterar se eu ainda adultero. Eu preciso primeiro olhar para a minha vida, eu preciso primeiro fazer com que o Espírito Santo ele me converta, né? Como diz a palavra, o próprio Paulo fala isso. Não, Paulo, ou foi escritor aos Hebreus? Que eu acredito que seja Paulo. Ele diz, não resisti ao Espírito Santo. Né? Você não pode resistir ao Espírito Santo. Depois tem uma outra passagem que ele diz que não sejam como os vossos pais no deserto, né? Não resistir ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus ele entra em nós para que nós possamos nos arrepender, mostrar para nós o caminho errado e fazer com que a gente entre em santificação. Mas você está sempre ali resistindo, fazendo alguma coisa contrária. Há um cliquezinho assim, dá para fazer, isso não está bem. O Espírito Santo dá um toquezinho. Pois fala, isso não está bem, volta, olha e para. Você não devia ter feito isso. Nós achamos, é o sexto sentido, não. É o Espírito de Deus está no nosso coração fazer. Epa, peraí, não está bem. Aí você para e começa a refletir, né? Pois é. A pessoa fala, não, eu tenho um sentido aguçado. E não é o Espírito de Deus, porque ele está em nós. Ele quer que a gente venha ter os frutos do Espírito, que é o amor e vários, né, dons do Espírito. Sim. O gozo, né, a benignidade, mansidão, né, não se irritar, a irritabilidade. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tem aqui um texto que fala sobre isso. Mas é fugir tudo deste homem do passado, porque fez tudo novo em nossas vidas. E o próprio Espírito vai nos chamar essa atenção. Exatamente. O próprio Espírito Santo vai nos chamar a atenção. Falar, a velha criatura ficou ali, né? Voltando ao vídeo passado, nós estamos falando do Picles, ficou no batismo, né? Na morte. Por que significa o batismo? É morrer, ser sepultado. Quando nós mergulhamos, não seja no mar, na água, é um sepultamento, é a morte. Acabou a sua vida ali e você nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. É ser submerso em Cristo Jesus, é mergulhar, né? Voltamos a Ezequiel 47. Sim. Né, que você vai entrando na água, vai entrando na água até ser submerso, até não ter pé mais, porque a água encobre. É viver realmente no Espírito. É isso, falar, olha, ali acabou. Publicamente, nós usamos hoje o batismo para as pessoas achar publicamente que é ser batizado e mostrando para todos. Isso aí fala da imersão da água. Da imersão, exato. Você está sendo submerso nessa água para que você morra e seja sepultado ali, e ali acabou a sua história. E começa uma nova história com Cristo, é ser totalmente diferente. E você já é um cidadão, você é um sacerdote, você é um povo escolhido, você é um povo separado, você não tem mais essa mentalidade antiga. E se essa mentalidade, porque nós estamos agarrados a essa carne, né? Sim. Esse tabernáculo aqui, que é pecaminoso, que nos leva à tendência. Por isso que a palavra diz que o corpo milita com o Espírito, né? Há ali uma guerra. E quem tem que ganhar essa guerra? O Espírito, porque ele vai nos avisar, atenção, para aí. Algo não está bem, né? Algo não está bem. Porque fomos amados de Deus. 2 Coríntios 7:1, né? Deus, nós tínhamos inimizade com Deus, agora somos filhos de Deus. É totalmente diferente.
Continua. E falando a respeito desse texto, uma coisa que fica bem clara aqui é: você não pode se fixar no versículo isolado. É por isso que a gente sempre fala a necessidade de você ler todo o capítulo, de você entender toda o texto, a prosa que foi ali escrito, e você conseguir entender o contexto para que essa doutrina faça parte de você. Aqui nós falamos assim: todas essas promessas são para nós. Qual promessa? Capítulo 7, versículo 1. Então significa que o texto não começa aqui. O texto começa no capítulo 6. E o texto do capítulo 6 vai falar a respeito das viagens de Paulo, dos trabalhos de Paulo. Nós somos odiados, vocês são amados. Nós somos chicoteados, vocês são abençoados. E depois, no final, ele fala aqui. Olha que coisa interessante. No versículo... Eu vou pegar aqui o versículo 16. Que relação pode ter o templo de Deus e dos ídolos? Por isso que ele fala da separação, né? Depois ele diz: pois nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Deus vivo. Nós. Ele habita em nós. Certo? Por isso, está aqui, como o próprio Deus disse: vou morar e viver com eles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não coloque nada que seja impuro, ou não toque nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos. Aqui nós estamos falando de textos do Antigo Testamento que fala de 2 Samuel, que fala de Crônicas, fala de Isaías. Tem um outro texto aqui que fala de Isaías 52. São profecias que diz a respeito do completo aparecimento de Deus de forma tangível e visível no meio do povo restaurado. E é por isso que Paulo começa o capítulo 7 falando a respeito: todas essas promessas são para nós. Ou seja, você não quer habitar com Deus? Você não quer ver Jesus cara a cara, face a face? Você não quer ter um momento de glória e você conseguir perceber a glória de Deus do jeito que ela é? Então você precisa ser transformado. Você precisa permitir que o Espírito de Deus te transforme. O capítulo 6 vai falar sobre isso. Depois do capítulo 7 vai dizer a respeito de uma vida completamente dedicada a Deus. E para que você tem que ter uma vida dedicada a Deus? Neste momento, nós vivemos uma ocasião que os teólogos eles falam o já e ainda não. Nós já fomos salvos por causa do sacrifício meritório de Cristo, mas nós ainda não estamos na glória. Nós já temos a presença do Espírito de Cristo em nós, mas nós ainda não temos a plenitude da presença de Cristo pessoalmente. O que isso significa? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, falando a respeito da restauração de todas as coisas, que o que é corrupto precisa se revestir da incorruptibilidade. O que é mortal tem que se revestir da imortalidade. E ele fala que aquilo que é sepultado na morte tem que renascer para uma nova vida. Falando agora da ressurreição do corpo, do aparecimento visível de Jesus na terra, falando da restauração de todas as coisas. Para que nós consigamos chegar até aí nesse momento, nós vivemos agora esse momento de evangelismo. Esse momento de falar das boas novas. E como você fala das boas novas? Não é simplesmente usando a boca. Nós estamos cansados de falar aqui: você é o evangelho que as pessoas leem. Eles não param para ler o livro, eles não gostam de ler a Bíblia, mas eles vão olhar para você vão e ver o evangelho em nós. Entendeu? Como é que você consegue uma coisa dessa? Como é que eu consigo explicar uma coisa se eu não estou imerso dessa coisa? Se eu não estou a viver isso. Ó, o batismo aí. Batismo nas águas é um símbolo. A palavra batismo está ali. Se você ainda não viu o vídeo a respeito do batismo, volte e assiste o vídeo do batismo. O real batismo que traz a entrada no Evangelho, Jesus nos aceita como filhos de Deus e nós reaparecemos agora para uma vida santa, é o batismo em Cristo, é a imersão total no corpo de Cristo, certo? A salvação da igreja espiritual de Cristo. É disso que a gente está falando aqui. E tudo isso vai culminar numa vida santa a Deus. Voltamos novamente na santidade. Quer dizer, então, que eu vou ser um eremita, um ermitão? Vou separar das pessoas? Vamos separar de todo mundo? Não. Ao contrário.
pela sua santidade, ou seja, você elevando a sua vida, você elevando o material e louvor ao espiritual, você fazendo com que as boas escolhas da sua vida demonstrem o Cristo que habita em você, você está santificando e elevando o corpo natural em demonstração viva do Evangelho de Cristo. Mas aí muitos podem falar assim, mas como eu vou viver nesse mundo se esse mundo está cheio de pecado? Ah, pois é, meu amigo. Mas atenção, você está morto para o pecado. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Pois é. Você foi sepultado com Cristo. Já nasceu nova criatura. Se o pecado tem domínio sobre a sua vida, aí tem que se realmente entender Cristo novamente. Porque o pecado Você foi convencido, mas não foi convertido. Exatamente. Você tem que realmente mudar a sua vida. Ah, mas Jesus não andava com os pecadores? Jesus não andava no meio dos salteadores, os ladrões? Conhecido como beberrão, glutão, amigo de prostitutas e de cobrador de impostos. Só que o pecado não contaminava Jesus. Ah, pois é. Ah, mas a pessoa fala assim, mas Jesus é diferente, né? Então o apóstolo Paulo também, ele não era um, né? O apóstolo Paulo, ele deu exemplo disso. Mas ele era um imitador de Cristo. Exatamente, por quê? Porque o pecado já não dominava, né? Na hora da aflição, lá com Paulo e Silas na prisão, a adversidade não colocava Paulo abaixo. Paulo glorificava o nome do Senhor. O que aconteceu? Um grande terremoto e foi salvo o carcereiro. Foi liberto. Exato, foi liberto. Né? O que faz para chegar nesse evangelho? Então, o que eu faço? Crer no Senhor Jesus. E será salvo você e tua casa. Tua casa, crer, realmente crer. E crer e servir a Ele com amor. É uma mudança de vida. É metanoia, né? Mentalidade. Aí você volta naquela oração que Jesus faz, ainda em vida, e ele diz a Deus: Pai, não peço que você os tire do mundo. Daí a ideia que você não pode se santificar nesse termo de se separar das pessoas. Porque o próprio Jesus disse, eu não quero que... O próprio Jesus disse, eu não quero que você os tire do mundo, mas proteja eles estando no mundo. Por quê? Porque você tem uma mensagem para entregar. Do mesmo jeito que Cristo te salvou e a vida faz agora parte de você, a nova vida, você também vai aprender isso. Abre comigo em Colossenses capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo... Eu vou começar no versículo 12, mas para você entender o contexto do capítulo 3, versículo 12, leia toda a carta, ela é pequenininha. Porque Paulo vai falar aqui a respeito do trabalho, da pregação do evangelho que o próprio apóstolo faz, tanto nas pessoas da casa da igreja de Colossos, também em Laodiceia. Depois ele vai falar aqui a respeito da preocupação de que as pessoas não acreditem em qualquer tipo de pregação ou de falácia, de história bem contada. A vida em união com Cristo. E isso tudo vai terminar depois no texto que nós vamos falar. Nós vamos pegar aqui Colossenses capítulo 3 e depois ele fala aqui, no primeiro versículo você tem uma ideia da carta. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Voltamos ao batismo. O batismo em Cristo, a imersão, o mergulho total em Cristo simboliza a morte da nossa natureza no corpo de Cristo. O batismo nas águas ele é um símbolo, ele não é místico. As águas não vão limpar o teu pecado, as águas não vão ser uma coisa santa que vai separar você do mal, as águas não vão ser alguma coisa que vai salvar você. A purificação que você recebe é quando você mergulha em Cristo, em Jesus. Porque se nós na sua morte com Ele, nós morremos, também na sua ressurreição nós seremos ressuscitados. É disso que fala o batismo. Aí ele vai dizer aqui, vocês foram ressuscitados em Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado do lado direito de Deus. Agora eu te convido para você abrir o versículo 12 e você entender qual que é a sua vida no meio desse povo. Por que Deus colocou você aí? Por que Deus te colocou nesse trabalho? Já pensou nisso? Por que Deus te colocou nesse grupo de amigos? Por que Deus te colocou nessa família que você acha problemática?
porque é o seu campo missionário para você pregar o evangelho. E como é que você vai pregar o evangelho? O apóstolo Pedro fala: pregue o evangelho em silêncio, sem usar as palavras, com o seu comportamento, com a sua vida. Então é disso que se trata a pregação do evangelho. Versículo 12 diz assim: vocês são o povo de Deus. Pedro disse isso, Paulo disse isso em Coríntios, e o evangelho diz isso para você. O evangelho é salvação de alma, é disso que nós falamos constantemente. Então está aqui, versículo 12: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e Ele os escolheu para serem dele. Olha o que Pedro diz: propriedade exclusiva para anunciar os atos poderosos de Deus. Olha o que Paulo diz, Colossenses capítulo 3, versículo 12: vocês são o povo de Deus, Ele os chamou, Ele os escolheu para serem dele. Portanto, o que você vai fazer com essa informação? Vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Transforme-se em imitadores de Cristo. Você pode ler os evangelhos a hora que você quiser. E ver que Cristo nos propõe, né, quando nós mudamos. Transformação. Vistam-se de misericórdia. Sim. Né, compaixão do próximo, amor, bondade, humildade, olha aí, delicadeza e de ter muita paciência, né? Nós iramos muito, nos irritamos muito. Isso é a natureza antes de conhecer Cristo. Pois é. É difícil, né? Então tem que ter a mudança de mente. Por isso que é a metanoia. Porque senão é a velha criatura usando uma fantasia. Exatamente. Eu estou em Cristo, mas estou mirado, eu vou matar, eu vou esfolar o fulano. Não, Jesus falou: calma, coloque em si, deixa o Espírito agir. Tenha paciência, humildade, delicadeza. Né? Muda a sua atenção. Né? Tem pessoas que chateiam e falam: tá bem. Né? É difícil, né? Poxa. É difícil. Poxa. Né? Eu não é muito difícil porque eu já sou um bocado mais melancólico aí. Mas tem pessoas que tem que mudar a natureza. Tem Tem, né? Pessoas, irmão. Tem pessoas. Eu corto o meu pescoço, mas não digo quem é. Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você acha que Pedro era um apóstolo ruim porque cortou a orelha do cara, porque você não conheceu o apóstolo Gil. Se eu tivesse lá, misericórdia. Então, essa natureza tem que ser alterada. É difícil, né? É difícil. E como é que a gente faz isso? Como é que nós fazemos isso? Vistam-se. Olha o termo que é usado aqui pelo apóstolo. Vistam-se. Você não é a camisa que você veste. Você não é o vestido que você veste. Você não é a calça que você veste. Então você vai colocar algo alheio à sua vontade. Olha lá, alheio à sua vontade, algo que não é você, para cobrir a sua nudez. Entendeu a parábola? Vistam-se de humildade, vista-se de Cristo. Se você não consegue ser uma boa pessoa, vista-se de Cristo. Porque nós temos que lembrar o quê? Que eu fui sepultado. Já não vivo mais eu. Olha aí que legal. Agora você consegue entender por que Paulo diz: já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. A natureza de Cristo vive na pessoa. Porque eu fui sepultado. Naquele simbolismo do quê? Do batismo. Que eu já fui sepultado. Minha velha criatura já se foi. Agora eu tenho que ser revestido. Vistam-se, né? Ele fala aí, vistam-se de misericórdia. Bondade. Só para a gente poder entender a necessidade de você conseguir manejar bem a sua Bíblia, de você conseguir entender o contexto. Se você pegar esse texto de Colossenses 3,12 e você comparar com as outras versões, principalmente Almeida Revista Corrigida, Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada, você vai ver que lá tem uma palavra muito intrigante. Ele fala assim, que você tem que se encher, né, de ternas consolações, ou você tem que, como é que a gente falou aqui? Encham-se das entranhas de misericórdia. O que isso quer dizer? Naquelas traduções, eles usam um texto na linguagem antiga, porque o povo antigo achava que as emoções estavam no bucho, estavam aqui nos intestinos, na pança. Mas atenção, e se for hoje, tamanho está nas emoções, está no intestino, né?
As emoções estão ali mesmo. Entendeu? Então, nessas versões mais antigas, ali a Almeida Revista Atualizada de 1995, a 98, ou a Corrigida Fiel, você vai perceber que está lá, que você tem que se encher das ternas consolações ou das entranhas de misericórdia, porque fala do bucho, entendeu? As novas versões foram sendo atualizadas e foram estudando o grego mais a fundo. Algumas versões aparece cardia, que fala a respeito do coração, que nós sabemos que também não tem emoção, né? Sabemos que a emoção está aqui, mas a linguagem foi escrita de uma forma que o povo que recebeu a carta pudesse entender. Então vamos voltar ao texto. O versículo 12 ficou entendido, né? Versículo 13. Não fiquem irritados uns com os outros, perdoem-se uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoem uns aos outros. Eu vou repetir para você. Assim como o Senhor perdoou você, perdoe uns aos outros. Entendeu? É difícil. Então, de novo, ó. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Vou falar de novo, ó. Assim como o Senhor perdoou você, perdoem-se uns aos outros. É fácil? Não é. É por isso que você tem que vestir-se de misericórdia. É por isso que você tem que vestir-se de bondade e humildade. Entende como é que o texto ele entra numa sincronia? Porque a ideia passada pelo apóstolo é maior do que a que era realizada naquele povo. Um povo de cultura greco-romana queria partir para a espada e para o chute. Eles queriam arrancar sangue. Mas então vem o apóstolo e prega um Jesus misericordioso. Entende a diferença? Vistam-se de misericórdia. Versículo 14. E acima de tudo, tenham amor. Ô irmão, mas o amor não é um sentimento? Como é que você pode pedir para alguém ter um sentimento? Pois é, a nossa cultura, o nosso século XXI, a nossa ideia europeia ou a nossa ideia ocidental dá a entender que o amor é um sentimento. Só que o amor da Bíblia, ele é um verbo. O amor da Bíblia é uma ação, é uma ordem. Ame o seu inimigo. Ore por aqueles que perseguem você. Então, acima de tudo, tenham amor. Versículo 14. Pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Você já viu aquela ideia que você não pode tomar uma decisão de cabeça quente? É por isso, filho. Deixe que o amor dirija vocês, deixe que a paz, e não é qualquer paz. Jesus, antes de morrer, ele falou: eu deixo a vocês a minha paz eu dou para vocês, não dou a paz como o mundo dá a paz. O que é que ele estava dizendo? Na língua hebraica, Jesus, não sei se você sabe, ele era judeu, ele falava hebraico. Então, na língua hebraica, a paz vem de shalom. Shalom tem o shoresh, tem a raiz na palavra shalem, que significa completude, plenitude. Você não consegue ter paz com o sucesso do irmão se você não for pleno em você mesmo. Então, Jesus era completamente pleno nele mesmo. E ele disse: eu não dou a paz como o mundo dá. Por quê? Até hoje, no século XXI, lá em Israel, a saudação primordial é shalom. E se você falar duas vezes, shalom, shalom, significa a paz perfeita. Entendeu? A plenitude da paz. Então ele faz referência: eu não dou a minha paz como o mundo dá a paz. Está vendo aí todo mundo falando shalom, shalom, paz, a paz? Não. Jesus disse: eu dou a minha paz. Porque quando você se veste, quando você entra, quando você se batiza, se mergulha, se imerge em Jesus, então você vai entender aqui, ó, a paz que Cristo dá vai ajudar vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Lembra do batismo? Todos foram imersos no batismo. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo de 8 a 13, todos nós fomos mergulhados no corpo de Cristo para fazer uma grande bacia de picles, para fazer uma grande igreja, uma grande família, e para que você possa ser transformado. Então você precisa entender. Olha o que está aqui no final.
E sejam agradecidos. Que coisa interessante. Seja agradecido. Porque nós achamos que Deus ele tem a obrigação de me dar alguma coisa. Poxa, irmão, eu estou orando, eu estou jejuando e Deus não me deu. Deus não me abençoou. Deus está dando tudo lá para o vizinho da direita, da esquerda e não está dando para mim. Deus não te deve nada, filho. Deus não deve nada a você. Certo? Os méritos de Cristo salvaram você de uma morte eterna. Ele já não deve nada a você. Nós somos eternamente devedores de Cristo. Tá bem? Versículo 16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Aí vem o seu trabalho. Vivam, ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome de Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus o Pai. Deixa eu fazer você entender uma coisa. Você fazer as coisas em nome de Jesus não significa você falar. Sabe? Porque eu estou cansadinho, às vezes, em igreja, e a pessoa fala assim, irmão, fique de pé em nome de Jesus. Mas você precisa usar o nome de Jesus para mandar o cara ficar em pé? Ó, irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Ó, irmão, vai ali em nome de Jesus. Irmão, vamos orar. Você fazer as coisas em nome de Jesus significa fazer como Jesus faria se ele estivesse aqui. E olha que engraçado, ele está. Então faça as coisas do jeito que Cristo faria. Amem-se, perdoem-se, pregue o Evangelho. E se for necessário, abra a boca e fale. Porque pregação do Evangelho é com o nosso viver. É a transformação de vida. É você mostrar para a pessoa que Jesus ele é capaz de converter um saco de lixo numa pessoa boa. O que o apóstolo Paulo fala? Porque pelo poder do Evangelho, ele foi salvo, sendo ele o pior dos homens. Paulo se coloca, eu sou o pior dos homens, porque eu persegui a igreja de Cristo. Era um homem sanguinário, sangue nas mãos, né? Perseguia cristão. É muita coisa para a gente poder colocar na tua cabeça de uma única vez, mas só que a gente precisa concluir essa lição para a gente poder avançar. O que Paulo quer dizer para os apóstolos, o que Paulo quer dizer para os irmãos em Gálatas? Vocês estão tentando voltar na vida legalista, vocês estão tentando fazer como o povo da Torre de Babel, vocês querem chegar no céu pelo próprio mérito, não é assim. Tudo isso que foi falado até aqui, Paulo utilizou nas suas viagens missionárias e pregações para fazer com que a sua vida seja para Deus uma oferta em cheiro agradável. É para isso que nós estamos aqui. Podemos fazer a conclusão, então? Se você tem a sua apostila, vamos agora para a conclusão. Tudo na nossa vida deve convergir em honras e glórias para o nosso Pai. Ele nos deu tudo, estamos perfeitos em nossa posição espiritual. Agora cabe a cada um viver essa santidade através das práticas da palavra, porque somos agradecidos. Renove hoje o seu compromisso de fidelidade e amor ao Senhor. Mergulhe em Jesus, seja imerso, sabe? Entre na igreja de Cristo, não no local, mas sim na reunião de pessoas salvas. E seja um com eles, seja um corpo, seja uma pessoa, seja uma igreja convertida em Cristo Jesus. Amém. Por isso que nós pertencemos aqui a uma instituição chamada MILC, Casa de Adoração MILC, né? E aqui não temos dogma. Não temos dogma, irmãos. Aqui nós somos compromisso de levar a palavra do Senhor, realmente a palavra do Senhor. Nós deixamos todos os dogmas, costumes, né? Nós deixamos tudo disso e vamos seguir a palavra, fazer pessoas a crescer, se desenvolver nos seus dons, os dons que Deus os concede para eles. E nós estamos terminando assim, os frutos da fé, parte 2. Eu sei que você está gostando desse estudo e está participando conosco nesse estudo, mas tem o próximo, né? Agora eu não sei qual é o próximo. Eu também não lembro. Eu já não lembro aqui o próximo, mas eu sei que você estará conosco nesse próximo vídeo, que vai começar mais um módulo, né?
e juntamente conosco, vem aprender conosco e compartilhe, ajuda este evangelho a chegar nos 4 cantos da terra e você faz parte disso. Juntos somos mais fortes e somos juntamente com Cristo para mudar e levar a verdadeira palavra, irmãos. Temos que abrir os olhos da igreja em Cristo Jesus. Não é só aqueles que não conhecem a Cristo, mas aqueles, né? Qual que é agora? A do próximo encontro será viver corretamente segundo a verdade. Viver corretamente segundo a verdade. Que verdade? Não é verdade de igreja, não é verdade de placa de igreja. A verdade é a Bíblia. O Evangelho. O Evangelho. Esta é a verdade. Evangelho. É seguir a Cristo. Não é seguir homens, não é seguir pessoas, não é seguir placas de igreja. Porque minha fé não está baseada em igreja ou em homens. Nossa fé tem que estar baseada em Cristo. Só neles que nós temos que ser guiados. Essa é a nossa bússola. E o nosso papel aqui é informar, levar a palavra dele. Então, clica aqui, compartilha e vai seguindo a gente e faz esse evangelho chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus. Deus abençoa e eu te vejo no próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você não tem a apostila, entre em contato, manda mensagem pelo WhatsApp, eu mando para você se você não tiver WhatsApp, Telegram, pelo menos entre lá, né? Porque assim, nós não temos Telegram. E quanto custa? Gratuitamente. É gratuito. Até Telestar, já tá pago. Tá pago. E você e manda mensagem para mim. Se você não tem WhatsApp, tem lá um número de telefone, manda para mim. Se você é aqui de Portugal, mande uma mensagem. Se você não tem, você pode mandar também um e-mail, ou você tem o Facebook da casa, o WhatsApp da casa. Não, o WhatsApp da casa a pessoa não tem. O Instagram você tem o YouTube, ou você pode mandar um e-mail, que é casadeadoração@gmail.com. Não tem desculpa para você ficar sem a sua apostila. Totalmente grátis, em formato PDF, de fácil leitura, fácil acesso. Você vai acompanhando aí enquanto a gente fala daqui. Ou vai lá, www.casadeadoração.milg.com e tá lá o nosso link. Estamos prontos a servir. Manda mensagem para nós. Te vejo na próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau.